problema nosso, ele pode ser explicado a partir de uma teoria que chama-se projeção. E essa teoria é de Sigmund Freud, que a gente fala Freud, mas como nós somos brasileiros mineiros, a gente vai falar Sigmund Freud, porque escreve Freud. O Freud falava da seguinte forma, e o Raul também disse, enquanto Freud explica as coisas, o diabo fica dando um toque. Mas o Freud falava que a tendência natural do ser humano é ver nos outros as suas próprias características. Então essa coisa da projeção de Freud faz com que a esquerda se perca e não consiga entender as estratégias do Bolsonaro. Para você entender as estratégias do Bolsonaro, é preciso que você saia de você mesmo e consiga ver como um estúpido receberia aquela informação. Quando o Bolsonaro chega e fala, se não for com a eleição com voto auditável, eu nem vou ser candidato nas próximas eleições. O Bolsonaro está pedindo à esquerda para lutar contra o voto auditável. Isso é uma técnica do Bolsonaro de fazer com que a esquerda continue lutando contra o voto auditável, porque muitas pessoas da esquerda, inclusive eu, estão alertando para deixar esse assunto para lá. Joga esse assunto fora. O Bolsonaro, como é que ele faz? Para poder acertar no gado de direita e acertar no gado de esquerda, que também existe. Se não for com voto auditável, eu não vou nem ser candidato. A esquerda fica entusiasmada e fala, ó, então não vai ser voto auditável não. Vamos lutar contra o voto auditável. Qualquer coisa para ele não ser candidato. Já o idiota de direita fala, aí não dá, ué. Se não for auditável, não vai ser candidato, e se levantam pelo voto auditável. Ou seja, o Bolsonaro, com uma frase de efeito, ele consegue colocar o gado de direita e o gado de esquerda para trabalhar na campanha dele. Sim. E as pessoas acham que ele está sendo idiota. Ele não está sendo idiota. Ele está sabendo como comunicar com idiotas, que é bem diferente de ser idiota. Então, vamos cair na real, vamos ter inteligência de comunicação para admitir que o cara não chegou à presidência da República sendo um estúpido. Ele utilizou frases de efeito, ele utilizou programação neurolinguística, ele utilizou as âncoras, né, que fazem você entrar naquele estado de ou combater ou defender. Se não for voto auditável, nem você candidato. A esquerda combate o voto auditável para ele não ser candidato, a direita protege o voto auditável para ele ser candidato. Ou seja, ele conseguiu criar o que ele queria, o conflito em cima de um tema que ele colocou em pauta. Olha o poder da comunicação de quem está por trás desse cara, que eu não sei se é o Carluxo, seja lá quem for, foi contratado de novo, ou o Carluxo, eu acho, e isso é importante, isso não é brincadeira. O Bolsonaro deve ter tido uma briga com o Carluxo, deve ter tirado o Carluxo do comando da comunicação, e durante esse tempo que o Carluxo estava fora do comando da comunicação ali nos Bolsonaro, o bicho pegou, eles só tomaram pancada. Aí o Bolsonaro fez as pazes com o Carluxo. Ou então o Bolsonaro tem ali o nerd, né, que é esse cara que usa oclão assim, bem magrinho, assim, que fica só pensando que ninguém dá nada por ele. Bolsonaro tem um nerd, tipo aquele cara lá do filme do Meu Malvado Favorito, sabe? O que é o vilão lá que rouba a pirâmide do Egito. Uhum. Tipo aquele cara bem magrinho, assim, com oclão, assim, que fica pensando o dia inteiro. Bolsonaro olhou pro cara e falou, eu pagar esse cara? Eu não vou pagar esse cara, não, eu vou pagar um notável, vou pagar um cara sênior. Mandou ele embora, chamou um sênior, que é esses estrategistas mais antigos aí, começou a tomar pancada, depois foi lá humildemente, chamou esse camaradinho, esse nerd, estudador de novo, para voltar a fazer a estrutura de comunicação. As técnicas de comunicação do Bolsonaro são técnicas de comunicação que funcionam. Eu consigo provar para vocês que o Bolsonaro é muito pior do que o Hitler. Consigo provar da seguinte forma: o Hitler tentou colocar a Alemanha como sendo o país que dominaria o mundo. O Bolsonaro aceitou dos países que dominam o mundo matar a sua própria população. Olhem bem, nós estamos falando de um cara que é pior do que a figura que é tida como a pior pessoa do mundo, que é o Hitler. O Bolsonaro é muito pior do que o Hitler. E mesmo o cara sendo pior do que o Hitler, eu volto a explicar o porquê, enquanto o Hitler queria dominar o mundo, para o mundo servir o povo alemão, o Bolsonaro entregou para o mundo desenvolvido o Brasil e está matando o povo brasileiro para liberar recursos para o mundo desenvolvido. Bolsonaro é muito pior do que o Hitler.
Mesmo esse cara sendo pior do que a pior figura histórica que nós temos, esse cara consegue lançar uma frase na sociedade que movimenta a esquerda toda para falar o que ele disse e a direita toda para falar o que ele disse. Vocês estão realmente achando que a comunicação desse cara é uma coisa idiota? Vocês estão realmente achando que esse cara é uma grande besta? Não! Existe uma diferença. Se você chamar uma pessoa extremamente erudita para falar com um monte de bestas, essa pessoa extremamente erudita vai sair nervosa e os bestas vão ficar rindo da cara dessa pessoa extremamente erudita ou não vão falar nada porque vão ficar com vergonha de conversar com essas pessoas, com esse cara extremamente erudito. O que acontece no Brasil hoje é que nós temos um Brasil estúpido. E esse Brasil estúpido se sente muito mais confortável com um cara estúpido na presidência. Esse Brasil estúpido, radical, que quer foder os outros, esse brasileiro do mal, ele se sente muito mais confiante governado por uma pessoa que representa a estupidez, que representa a covardia e que representa o mal. Então, não pensem que o Bolsonaro é um idiota. Eu volto a dizer, nós do campo progressista estamos batendo palmas para pessoas que estão usando técnicas de comunicação que são ultrapassadas, que não funcionam, enquanto o bolsonarismo está indo a fundo estudando o público, estudando o cenário e aplicando técnicas certeiras. Se eu comentar qualquer coisa, vão falar que eu tô com inveja. Eu não posso nem falar que vão falar que eu tô com inveja. Mas assim vocês vão entendendo por que a gente toma tanta pancada, por que a gente toma tanta lambada. As bobiças que o Bolsonaro fala são muito bem calculadas, muito bem analisadas, porque em 2018 eles tiveram acesso a todos os dados dos brasileiros. Eles têm o percentual de fanáticos evangélicos, o percentual de pseudo-intelectuais, eles têm o percentual de conservadores, o percentual de pessoas de esquerda, o percentual de pessoas que são a favor das causas LGBT, o percentual de pessoas que são homofóbicas, o percentual de eles têm todos esses dados, eles trabalham em cima de todos esses dados. Olha, e vou falar com vocês, esses dados, este trabalho minucioso vale muito mais do que pegar uma máquina de escrever, escrever Bolsonaro é genocídio e colar num poste. Tecnologia. A gente defende ciência e tecnologia para a produção de vacinas, a gente defende ciência e tecnologia para tirar a validade da cloroquina e da ivermectina como tratamento precoce para a Covid-19. Por que nós não vamos defender o que a ciência estudou a respeito de comunicação para propaganda do que a gente quer passar para o povo? Por que a gente vai continuar insistindo em utilizar hoje, em 2021, técnicas que eram utilizadas em 1960 e que já foram provadas ineficientes? Reflita sobre isso e pense até quando vale a pena defender o fanatismo da cloroquina e da ivermectina na comunicação da esquerda.